Eu na UX, um bate-papo de estudantes para estudantes. Muito bem, começa agora mais uma edição do Eu na UX, o bate-papo acadêmico aqui da Free Speech, e esta edição é uma edição bastante especial, em virtude da semana acadêmica que ocorre nos cursos de comunicação aqui na UX. Nós preparamos um Eu na UX super especial. Então a gente tem a presença do professor e doutor Luiz Arthur Ferrareto, ele que é doutor em Comunicação e Informação, coordenador do Núcleo de Estudos de Rádio. Temos também a presença do professor Álvaro Benevenuto Júnior, professor de Comunicação aqui da UX, e representando o Diretório Acadêmico de Jornalismo, temos aqui o Carlos Carissimi, que é estudante de jornalismo. Então, primeiramente, boa tarde, Ferrareto, boa tarde, Álvaro, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Prazer ter vocês aqui, e lembrando também que este quadro vira podcast no Spotify para quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo. Então, acho que a gente começa por ti, Ferrareto, contando um pouco da tua trajetória. Como que tu te transformaste em quem tu é hoje no jornalismo? Desde como surgiu o teu interesse na área, e conta um pouco pra gente como que foi tua trajetória na construção de quem tu és. Bom, eu acho que começa no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, onde eu fiquei até os 17 anos. Tem influência do meu pai, que era operário, era funcionário do Porto de Rio Grande, né? Tem influência da minha mãe, que era dona de casa, mas os dois com uma origem pobre, né? Os dois com um histórico de começar a trabalhar muito cedo. Meu pai começou com 7, 8 anos a trabalhar em construção civil. Minha mãe acompanhava uma irmã que era empregada doméstica numa casa de gente rica, digamos assim, em Rio Grande. E eu fui criado sob o jugo da ditadura militar, sobre aquele momento político que o Brasil vivia, né? Meu irmão ouvia a rádio, né? Somos só dois, né? Agora só dois mesmo, porque minha mãe faleceu esse ano e meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Ele ouvia a rádio, meu pai ouvia a rádio, minha mãe ouvia a rádio. Eu comecei a me interessar por fazer jornalismo quando eu fazia o segundo grau, hoje o ensino médio, no Colégio Técnico Industrial de Rio Grande. Eu me preparava para ser engenheiro, ou físico, ou arquiteto. Não tenho nenhuma dificuldade com matemática nem com física, eu gostava e gosto dessas áreas, mas no segundo ano do curso de eletrotécnica, no Colégio Técnico Industrial, dentro da então Fundação Universidade do Rio Grande, eu começo a ler, né? Não tinha internet na época, eu já ouço bastante rádio, que era a forma de eu me informar era a maneira de eu me informar sobre o que estava acontecendo. Um dia eu vou na Livraria do Globo, lá em Rio Grande, comprei um livro do Fernando Gabeira, O Que é Isso, Companheiro. Depois comprei outro, que era O Crepúsculo do Macho. Nesses dois livros, lá pelas tantas, num deles, não lembro qual dos dois, o Gabeira conta uma parte da vida dele como repórter no Rio e tal. E aquela coisa assim do sujeito estar fazendo uma entrevista e colocar em xeque quem está sendo entrevistado. E a gente está vivendo a abertura política. E aí começou a me dar um negócio assim, não, eu quero ser jornalista. Eu dizia para minha família que eu queria ser jornalista, parecia como se eu quisesse ser astronauta, entende? Ou sei lá, ser cavaleiro medieval, uma coisa totalmente impossível e distante. Meu irmão, nesse meio tempo, ele vai trabalhar em Porto Alegre, engenheiro, vai trabalhar em Porto Alegre, um irmão mais velho, 10 anos de diferença. E aí começa a aparecer uma luz assim, bom, então talvez eu consiga ser jornalista, porque tem um curso lá em Porto Alegre de jornalismo. Tá? E eu tinha consciência também que se eu não passasse no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a outra alternativa que eu tinha era fazer a Católica de Pelotas, mas eu não ia ter dinheiro para fazer a Católica de Pelotas. Né? Eu passei na URGS, né? Eu estudei feito um condenado durante o último ano do segundo grau, eu era um dos melhores alunos da turma, teve cara que me chamou assim, teve o professor que me chamou, tu tá maluco, tu pode ser professor com a gente aqui um dia e tal, enfim. E aí eu fui fazer jornalismo na URGS, mas tudo que eu não queria era trabalhar em rádio e televisão.
No segundo ano de faculdade, meu pai faleceu e a situação econômica da gente não ficou terrível, mas também não ficou nada confortável, né? Eu acabei indo trabalhar, como fazia estágio, o primeiro estágio que eu vou fazer, que eu me interesso realmente, assim, o primeiro eu faço um estágio num jornal lá na Grande Porto Alegre, em Canoas, onde a minha família morava, e em seguida aparece uma chance para mim fazer um estágio na rádio da universidade. Pô, tudo que eu não quero é trabalhar em rádio, mas vamos lá, né? Da rádio da universidade, um colega meu, que era o Hugo Vink, né? Ele me diz, tem vaga na TV Guaíba. Eu disse, tudo que eu não quero é trabalhar em TV, né? Eu queria trabalhar em jornal. Aí fui trabalhar em TV, e da TV eu acabei tendo um desentendimento lá dentro e foi o primeiro lugar onde eu joguei tudo para cima e disse, tô pedindo demissão, tá? E aí uns dias depois, um tempo depois, abre um teste na Rádio Gaúcha. Eu encontro um colega meu de faculdade, que é o Roberto Kovalik, da Rede Globo hoje. O Roberto diz, tem vaga lá na Gaúcha, onde eu estou trabalhando. Mas, safe. E enrolei, tá? Para não ir, porque eu não me achava com condições de trabalhar numa rádio. E aí passa mais uns dias, eu dou de cara com o Manuel Almeida, que era um cara que era operador da rádio da universidade e trabalhava na Gaúcha. E o Maneca me diz assim, tem lá uma vaga na Gaúcha, rapaz, vai lá, é para trabalhar nas eleições, se não acertar, não acertou, não vai abrir vaga para que tu continues trabalhando lá, vai lá fazer um freela, cara. Não tá fazendo o quê? Eu tô por me formar e tava trabalhando num jornal lá, num semanário e tal. E aí com quem é que eu falo lá? Tá? Tem tanta gente me enchendo o saco pra mim na Gaúcha, eu vou lá, né? Com quem é que eu falo lá? Fala com o Celistre lá. Né? No outro dia de manhã, pra não fugir mais da história, 9 horas da manhã, que horas que o cara chega? 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã, eu chego no prédio ali que tá Gaúcha até hoje, pedi para falar com o cara que tinha mandado falar, que era o cara que estaria selecionando as pessoas pro tal do freelancer. A menina que me atendeu me olhou com uma cara assim meio estranha, assim, mas quem é esse guri aí para querer falar com alguém que eu não sabia quem era, entende? Que era o Clayton Celistre. Aí eu insisti, daqui a pouco me deixaram entrar, eu chego, ele não tinha chegado ainda, eu olhei assim, rapaz, eu tô querendo falar com o gerente da rádio, tá? Mas ele me atendeu numa boa, ele chegou em seguida me atendendo numa boa, fiz teste e entrei para fazer o tal do freelancer das eleições de 1986, é o ano em que a Gaúcha se torna hegemônica no jornalismo do Rio Grande do Sul, e aí deu um desentendimento no meio da cobertura, dessa vez não foi comigo, eu não joguei tudo para cima, foi com um colega que fez isso, jogou tudo para cima. E aí eu já estava naquela assim, voltamos a ser desempregados, né? E aí o cara que coordenava a cobertura de eleições me chamou, disse, volta para tal zona eleitoral, onde tu estavas antes. Eu disse, mas o Alexandre Killing, que era o cara que estava lá, o Alexandre, que hoje é nosso colega na Unicinos, e hoje é professor lá em Brasília. Olha, ele se desentendeu lá, parece, e não tá mais na equipe. Cara, ainda vou entrar no lugar de um cara que foi demitido, que ia entrar só para fazer o freelancer. Tá, aí fui lá, fiz os outros, para quem não é da mesma geração que eu e o Álvaro, as eleições, assim, demorava uns 10 dias para terminar a apuração, porque era apuração manual, voto a voto, e que tinha de manhã. O cara anulando o voto ali na cara dura, meu. E assim, e tu ia ficando, eu fui ficando de uma zona eleitoral para outra, à medida que iam terminando e tal. Aí chegou uma quinta-feira, terminou a apuração mesmo, e eu perguntei para as pessoas, e agora? Tá? Terminou? Porque eu senti que todo mundo estava indo embora e só ficava eu dos freelancers, né? Dos freelas. Aí disse, não, tu faz o seguinte, vamos fazer um teste contigo amanhã. Tá? Aí fui fazer o tal do teste, né? Eu não sei se alguma vez na minha vida eu tive sorte. Naquela sexta-feira eu tive sorte, tá? Eu não me lembro de nenhum outro momento que eu tenha tido realmente sorte, né? Eu tinha sido aquele estelionato eleitoral para o PMDB ganhar as eleições de ponta a ponta do Brasil, em cima do tal do Plano Cruzado, Sarney, os fiscais do Sarney, toda aquela
papagaiada monumental. E assim, terminou, deu a vitória para eles, e o plano cruzado, na realidade, terminou também, né? E voltamos à bagunça diária da economia brasileira. Os motoristas de táxi de Porto Alegre ficam enfurecidos com o aumento da gasolina, com as mudanças que vão ter e tal, e resolve fazer um negócio que eu nem sabia que existia, tá? Porque não existia a palavra na época, hoje a gente chamaria de carreata. Eles param e começam a se deslocar, um taxizinho cor de laranja atrás do outro, pela cidade, e por acaso só tem um repórter que está realmente por acaso, porque eu estava voltando para a Gaúcha e me deu um estalo, vamos passar ali nos sindicatos rodoviários, que era o sindicato da categoria, né? Para ver o que decidiram da Assembleia, que estava desde as 8 horas da manhã. Eu chego, os caras estão por sair. E aí eu comecei a transmitir o que estava acontecendo ali, entrei de vários pontos, era o horário de maior audiência da Gaúcha naquele momento, que era o horário de sala de redação. Era o único jornalista que estava ali, voltei para a redação, me lembro que conversei com as pessoas, eu disse, e aí? Aí o cara me diz assim, o que estava tratando comigo essa coisa de contrata ou não contrata, vamos ver como é que tu fica e tal. O cara me diz assim, eu acho que tu vai ser contratado. Faz o seguinte, vem aqui no domingo para fazer plantão. A que horas plantão? 8 horas da manhã. Pô, eu morava, cara, num lugar em Canoas, que domingo para estar às 8 horas na Gaúcha era um parto, tá? Às 8 horas, eu cheguei às 7h30 da manhã, eu estava na Gaúcha, não tinha ninguém na redação e tal. E aí comecei a trabalhar lá. Foi a minha história, começou por aí. Eu já tinha eu gostava daquela parte assim, de história do rádio e tal, gravações antigas. Depois eu era o chato que ficava enchendo o saco do Fernando Ó, músico, uma grande figura aí, que era o responsável pela discoteca da Gaúcha, que tinha discoteca na época ainda, né? Tinha sobrado lá uns discos, tinha as gravações lá, e tinha algumas fitas com gravações históricas, e eu ficava enchendo o saco do Fernando, copia pra mim aí, copia pra mim. E disso aí acabei indo para a faculdade para dar aula, no início na Unicinos, depois tive uma passagem como gestor na Bandeirantes, né? E fiquei o resto do tempo da minha vida aí, hoje, não sei nem quantos anos lá, mas eu acho que de 91, tirando 1 ano e meio na Bandeirantes, eu estou dando aula, estou trabalhando com isso. Vivo de rádio, tá? Embora não viva de fazer rádio, mas eu vivo de rádio e virou a minha paixão nesse processo lá. E eu acho que também, assim, nesse tempo todo, eu sempre tive muito aquela coisa, assim, do que os meus pais me diziam, entende? A respeito de como tu deve lidar, de talvez algumas indignações que eu tenho à direita e à esquerda, hoje mais à direita do que outra coisa, sejam relacionados ao fato, assim, de eu ver, por exemplo, na época da ditadura, atenção, foi ditadura, não vamos entrar nessa balela de que não foi ditadura, foi ditadura. Talvez não tenha sido só militar o golpe, mas a ditadura foi militar porque eles é que governavam. Mas eu me lembro, assim, por exemplo, meu pai era funcionário público, e eu vou ser sempre contra, eu vou dizer sempre que é ditadura por causa disso. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos e eu vi chegar um senhor lá, tinha cortado uma das aposentadorias do meu pai e uma das aposentadorias de um monte de gente. Tinham cortado uma parte significativa dos salários daqueles caras que trabalhavam no porto lá de Rio Grande e que eles ficaram lutando até 78, 79 para conseguir que pagassem aqueles atrasados. E eu me lembro de um senhor chegar, meu pai trabalhava com um carpinteiro no fundo de casa para pagar a faculdade do meu irmão e o colégio onde eu estudava. E o cara chegar, se abraçar no meu pai tinha sido mestre das oficinas do Porto, dizer mestre, não sei o quê, eu tô brincando ali com 7, 8 anos no meio das coisas ali no chão. E o cara se abraçou no meu pai e tal, porque estava desesperado, sem grana. Passam uns 2, 3 dias e chega um outro sujeito e conta, e o cara acho que não se deu conta que tinha uma criança perto e conta que aquele senhor que tinha ido na minha casa uns 3, 4 dias antes tinha se suicidado, desesperado, em função das dificuldades financeiras que ele estava vivendo, e em função do desrespeito com os direitos das pessoas, direitos adquiridos, e o Brasil não mudou, né? A gente continua tendo os nossos direitos desrespeitados, aí, sistematicamente, direitos adquiridos. A gente está vendo essa reforma da Previdência e tudo mais, esse jogo de interesses aí, né? Então eu acho que tem essa relação, assim, com as coisas que eu vivi e que eu sigo vivendo aí.
em termos de profissão, de achar o que deve ser o jornalismo, enfim, o rádio. E é legal, assim, essa parte que o Ferrareto conta vivo no rádio, que me chama a atenção. Conheço o Ferrareto já de longa data, né? Também de histórias e essa vida de rádio, vida na história do rádio, leva o Ferrareto para um lugar bastante interessante e importante, que é o tal do grupo de rádio da Intercom, que é uma preciosidade, né? Você abre ali, tem umas pérolas naquele canto, que a começar da pérola do Ferrareto, com as gravações que ele pedia para piratear lá do arquivo. Primeiro, assim, o Álvaro falando assim, confesso, estou emocionado aqui, até lembrando dessas coisas. O grupo de rádio da Intercom é interessante porque a Intercom é uma instituição que ela surgiu na luta contra a ditadura, né? Se reunia escondido lá, o Zé Marques de Mello lá, que é o incentivador da Intercom. As primeiras reuniões da Intercom são quase que clandestinas, né? E o grupo de rádio da Intercom é interessante, tá? Porque me lembro assim, a primeira vez que eu cheguei numa reunião do grupo em 98, é interessante porque ele sempre foi inclusivo, né? Com gente de mercado, sem ter aquele ódio a quem trabalha como jornalista, crítico, né? Achando que o rádio é uma coisa importante porque é popular, é barato. E resistindo com o rádio, né? Resistindo muito dentro disso aí, né? E resistindo, inclusive, e às vezes, inclusive, a gente vai conversar com os empresários, não é uma coisa assim, a gente eu acho que foi um dos primeiros grupos a trazer, por exemplo, o presidente da ABERT já teve numa reunião do grupo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, já teve numa reunião do grupo quando a gente estava fazendo, acho que 20 anos do grupo. Então, assim, a gente tem esse diálogo sem deixar de ser crítico. Lá tem o pessoal que trabalha com rádio comunitário, tem o pessoal que trabalha com rádio comercial, no meu caso, tá? Tem o pessoal que está trabalhando com podcast, tem várias visões, e eu acho que a gente tenta manter esse conhecimento, tá? Porque hoje a grande ameaça que a gente tem é esse desprezo pelo conhecimento. Pode ser o conhecimento da universidade, pode ser o conhecimento do sujeito lá que aprendeu fazendo, aqui é um conhecimento importante, né? E pode ser o conhecimento que nós jornalistas difundimos ou que os radialistas difundem no microfone, que pode ser entretenimento também, que pode ser notícia, enfim. E é interessante que esse grupo do rádio, enquanto resistência do rádio, inclusive internamente, que muita gente queria que o grupo se desmilinguisse e fosse para podcast, para isso. E é interessante que esse grupo é responsável pela longevidade e pelo surgimento de outros grupos. O próprio grupo da comunicação popular e alternativa e sindical, que funciona com bastante velocidade ali de 90 a 95, depois transforma no grupo da comunicação para a cidadania. Eu digo isso porque eu fazia parte desse grupo. O Ferrareto é fiel ao grupo do rádio, ele entra no grupo do rádio e fica lá. Tá. Mas vem esse da comunicação popular, alternativa e sindical, depois vem se transforma em grupo da cidadania. Deste grupo da cidadania, com os avanços tecnológicos, com as mudanças, com os parâmetros que vão acontecendo, vai sair também o grupo da convergência e conteúdos digitais, que vai destrinchar num outro. E é super legal essa trajetória, e nessa perspectiva da preocupação, inclusive da resistência do grupo de rádio na Intercom, em função de que é ali que queiram ou não, muita gente foi beber de inspiração. Inclusive a Intercom, assim, eu me lembro que teve um momento que eu era o coordenador do grupo, disse, o que vai acontecer agora? Vou bater de frente com o José Marques de Mello, velho. Que eles queriam separar o grupo em dois grupos. Até hoje eu até entendo aquilo ali, que era para ser o de rádio e o de radiojornalismo. Até tenho minhas dúvidas se na época a gente não devia ter mesmo feito isso, porque rádio é mais amplo que radiojornalismo, enfim. Mas a gente brigou muito, foi aceito pela Intercom a nossa ideia de continuar existindo como uma coisa coesa, né? E uma coisa que a Intercom sempre fez, né? A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, foi nos respeitar, porque a gente sempre fez pesquisa em conjunto. Tem muito livro que saiu, talvez sejamos o grupo
de trabalho da Intercom com a maior quantidade de publicações conjuntas, né? Tem uns 20 livros, eu não saberia, na verdade eu digo 20 assim, mas eu acho que já são 30. E vai na perspectiva também de pesquisa em rede. Exatamente. É o grupo inovador nesse sentido. E é muito bom que ele se mantém muito heterogêneo, mesmo sendo, que nem tu falou, rádio jornalismo, eu acho que ter os dois mantém o debate heterogêneo, com muitos lados, muitas perspectivas, então fomenta muito o debate. E debate é uma coisa que falta, né, hoje na sociedade. Hoje a gente vive numa sociedade, a sociedade das bolhas, né? Isso é muito problemático, né? Por exemplo, eu trabalho com rádio comercial, daqui a pouco eu vou apresentar um trabalho. A crítica que pode ser feita pelo sujeito que trabalha com rádio comunitário ao meu trabalho me faz pensar, entende? Ou simplesmente até, vamos falar de uma coisa assim, que talvez para o leigo não seja uma coisa importante, mas para nós, que de fato trabalhamos numa universidade, que lutamos para ter produção científica, lutamos para ter um espaço de pesquisa dentro das universidades, sejam elas comunitárias, públicas, ou simplesmente uma universidade privada mesmo, mas para nós é super importante, sim. Daqui a pouco tu está trabalhando com uma base teórica e chega um cara de uma base teórica completamente diferente, que até é contrária a tudo, né? Ao contrário do que alguns querem dizer, que é uma coisa totalizante, que a gente quer obrigar as pessoas a pensar desse ou daquele jeito. Quando tem esse contraste, é um contraste criativo. Muitas vezes, eu não trabalho com área de semiótica, mas eu sempre cito isso de exemplo dos meus alunos. Eu fazia uma cadeira no doutorado na URGS com o Fernando Andarte, que é um professor uruguaio que hoje está na Universidade de Ottawa. E a cadeira de semiótica, tá? Eu não trabalho com semiótica, eu trabalho com economia política. Numa cadeira, numa das aulas do Fernando, que ele estava falando sobre Big Brother Brasil. Tinha estourado os reality shows. Na época ele estava pesquisando isso no Brasil e na Argentina. Depois escreveu um livro que saiu na Argentina. E o Fernando, uruguaio, né, ele falando sobre reality show. Eu acho que a maior parte das coisas que eu escrevi sobre comunicador de rádio tem origem naquela reunião, naquela aula, do Fernando, que estava falando sobre outras coisas, estava falando sobre a forma como os caras dentro do reality show, eles interagiam, eles passavam, deu um insight na aula a partir daquilo, e alguns autores que ele trabalhou me fizeram pensar isso, entende? Então a diversidade e o choque de opiniões civilizado, e baseado na ciência é fundamental para a gente conseguir crescer, não é só como pesquisador, como estudante, é como ser humano. E o que a gente está vivendo hoje é cada vez mais, e isso tende a piorar, né? Cada vez mais, cada um na sua bolha, né? Começou com aquela história, sei lá, de coxinha e mortadela de um lado, que é uma coisa ridícula, tá? Dos isentões, que é outra coisa ridícula, né? Tu colocar um carimbo nas pessoas, e continua hoje, e hoje é pior ainda, né? Porque a gente tem os rótulos criados, né, com base em mentira, né, não só em fake news. Aí o sujeito repete tanto uma besteira, que daqui a pouco tem 11 milhões de brasileiros, esse dado é de pesquisa, portanto é um dado científico, que acreditam que a Terra é plana. Eu queria saber, a Terra é plana e o sujeito olha para a Lua, ela é plana também, então é isso? E como é que funciona isso? Não tem prova científica nenhuma. E as pessoas hoje, inclusive no rádio, a gente começa a ter esse problema, o sujeito não quer ligar para ouvir o contraditório. Os debates hoje, eles são debates entre jornalistas, muitas vezes, não são entre especialistas, entre protagonistas. E o ouvinte, ele não quer o contraditório, ele quer ouvir quem pensa como ele. Pelo amor de Deus, isso é de uma infantilidade. Quem age assim é criança. E às vezes a gente vive, eu acho que fazer um paralelo com o colégio, lá com a 4ª série do ensino fundamental, talvez seja interessante nesse momento, porque a gente tem aqueles sujeitos que eles dentro da sala de aula iam muito mal, que não conseguiam intelectualmente atingir nada, talvez por preguiça mental, mas que dentro do pátio eles estão fazendo bullying com quem? Com a menina, com o rapaz que é gay, com os negros, porque aí, fortalecidos pela sua ignorância, eles se tornam fortes em relação àqueles outros que eles acham que aquelas pessoas são inferiores para que eles consigam ser superiores. Isso aí está dentro da política hoje, está dentro da nossa sociedade. É o grande problema nacional. E a ameaça que a gente está sofrendo hoje em relação à liberdade de expressão. Né? Eu acho que a gente aproveita já o gancho de rádio, Ferrareto,
para já traçar um paralelo contigo desde a tua entrada no meio até os dias atuais. Que mudanças vêm ocorrendo no veículo, tanto em mercado, quanto mudanças às vezes implicadas pela sociedade mesmo, no modo de produzir, no modo de comunicar? O que vem acontecendo durante todo esse período? Olha, eu acho que mudou tudo e não mudou nada, na realidade, tá? Mudou tudo porque, por exemplo, quando eu fui repórter na Rádio Gaúcha, eu ia lá, tá? Entrevistava o prefeito da cidade, gravava com fita cassete, tá? Num gravadorzinho, ia para a rádio, chegava no operador, o operador editava junto comigo, aquela gravação que eu tinha feito de manhã, ela ia ao ar de tarde. Às vezes eu entrava com a informação, tá? Num momento específico, tá? Sem a gravação, ou às vezes até ia cobrir uma greve, tá? E entrevistava um representante daquele movimento e tal, mas era tudo muito lento, tá? O sujeito ia marcar um programa de entrevista ou de debate na sexta-feira, que o programa iria ao ar na segunda-feira. Então, isso aí acabou, tá? Se acelerou a tal ponto que hoje nem se edita mais nada, o repórter entra às vezes sem a ilustração proporcionada pela voz da fonte, né? Do palco de ação da notícia, né? No palco de ação do fato, onde ele, repórter, transforma aquele fato em notícia. Com uma série de critérios técnicos e éticos, né? Então, por esse lado, mudou, tá? O público, ele é mais participativo? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente endeusou demais o ouvinte. Nós talvez tenhamos descido do nosso pedestal com a nossa ânsia de sermos democratas, colocamos o ouvinte num pedestal, e aí, quando a gente colocou esse ouvinte no pedestal, o ouvinte não era um ouvinte só, eram vários ouvintes. Tinha um ouvinte que tinha alguma coisa para dizer e tinha um ouvinte que não tinha nada para dizer. E daqui a pouco o ouvinte que não tinha nada para dizer passou a ser o ouvinte que diz coisas que não são verdadeiras, que não são tecnicamente comprovadas. Então, algumas coisas mudaram, mas aquela essência do rádio, de acompanhar a pessoa no dia a dia, de permitir que eu faça uma atividade e ao mesmo tempo receba uma informação, essa permanece. O problema é que existem outras alternativas semelhantes a essa hoje. Eu considero podcast rádio, tá? Mas um texto de jornal que me permite, eu dando um clique ali num botãozinho que diz ouça este texto, me permite ouvir aquele texto enquanto eu faço outra coisa, ele concorre com o rádio também e entra mais ou menos nessa onda, digamos assim, que é a do rádio tradicionalmente. Mas o jeito de entrega tem modificado em vários patamares aí, né? Hoje você vai ter um streaming que vai funcionar para vídeo, vai funcionar para texto, vai funcionar para o rádio e vai te dar um leque de opções que aí vai impactar exatamente na ignorância do uso que acaba sendo... E a ignorância do uso de todos, né? Inclusive de quem produz, né? Eu tenho discutido muito dentro do nosso grupo de pesquisa lá, do Núcleo de Estudos de Rádio, e na disciplina que eu dou na pós da URGS, lá de comunicação, a gente tem discutido muito assim, o que acontece com o rádio tradicional de antena, né? De jornalismo, né? Aparentemente ele vai viver daqueles momentos de mais choque, que são mais facilmente noticiáveis e que vão ter um tempo de duração no ar, ou seja, é o fato real time. E o aprofundamento parece, né, que aquele aprofundamento ele migra para o podcast. Por exemplo, eu estava vindo aqui para Caxias, estava ouvindo o Ao Ponto do Globo, tá? Que fez usando repórteres pessoal da casa, né? Repórter que cobre Rio, o Bernardo Melo Franco, que é articulista, e muito som, fizeram um excelente programa de rádio a respeito desse assassinato pelo Estado, provavelmente, da menina Ágata lá no Rio de Janeiro, né? Então, o que é isso que eu ouvi? Não, é um programa de rádio com um certo nível de profundidade que talvez não tenha estado nos programas de rádio tradicionais. Porque o programa de rádio tradicional tem aquela coisa, né? O cara, tu está entrevistando hoje, pode ser digamos, se ele se dispusesse a falar sobre isso, mas que demorou um tempão para falar, o governador do Rio, né? O cara pega o recorte do governador do Rio,
talvez ele não tenha o recorte que entra no outro bloco, no outro programa, do presidente da OAB do Rio de Janeiro. O podcast me parece que agrega tudo isso aí, que foi desagregado nessa ideia da reportagem cada vez mais em cima do fato, fala o que está acontecendo e não agrega, não junta aquilo ali, como eu fazia antes lá, que eu ia editar para entrar no programa da tarde o que tinha acontecido de manhã, entende? Então acho que tem essa mudança também. E isso puxa uma relação, acho que interessante, né, neste processo de velocidade, tá? Que uma implica que o fato ele passa a ser mediado pelo repórter e é a única visão, é um olho só e é por ali que eu fico sabendo da coisa. Inclusive sem correção sem por correção. parte de um editor, sem reflexão, porque o repórter não tem nem tempo para pensar nesse processo. Né? E ao mesmo tempo que esse processo de digitalização ele tira o timing da reflexão. Exato. Que antes você fazia uma reportagem e ia atrás e tal. O rádio sempre foi menos, foi menor essa reflexão. Foi menor, né? Mas mesmo assim, o tempo entre finalizar uma reportagem pequena que fosse, implicava em 2 horas. Hoje não existe mais Hoje não existe mais aquele momento. E tira o momento de reflexão e falar, opa, pera um pouquinho que não é bem essa... E eu tenho outro fator também, assim, que eu fico imaginando o que vai acontecer, o que vão ser os meios daqui a 10 anos, né? Eu fico me perguntando, assim, uma coisa que a gente também tem discutido, né? Daqui a pouco, assim, a Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes, Grenal, Caxias, São Francisco, talvez essas palavras que identificam emissoras de rádio, que eu estou me referindo exclusivamente a essas palavras identificando emissoras de rádio, elas identifiquem um veículo de comunicação que não seja mais totalmente rádio, que seja... A Gaúcha já não usa mais rádio. A Jovem Pan está se preparando para ser... Ela já faz a transmissão dela de rádio, fundamentalmente de rádio, mas existe um corte de câmera para ela ser apresentada como vídeo, porque ela vai para o aplicativo que eles querem construir, a exemplo de Netflix e outras coisas, que é o Panflix, com programação, inclusive, feita exclusivamente para isso. Mas é um tipo de vídeo assim que permitiria que eu escutasse aquele vídeo sem precisar recorrer à imagem, né? É só tu focar, né? Se a gente tivesse com uma câmera aqui, mesmo que a gente tivesse com um corte de câmera, é só a gente focar que a gente está falando para a rádio. Eu não vou dizer, olha, vocês estão vendo isso aqui, olha, vocês estão vendo tal coisa, olha aquela imagem, vou botar uma reportagem de televisão no rádio que não vai funcionar. Mas essa miscigenação, assim, como é que eu vou dizer? Parece que os limites estão ficando muito tênues entre uma coisa e outra. E, ao mesmo tempo, tem todo o processo que é inevitável dos repórteres, dos profissionais, assumindo várias funções que anteriormente não eram deles, que a tecnologia permite, mas que muitos empresários levam assim, esse permite ao extremo. Muitos não, a maior parte, né? E aí tu tens onde não tem o maior problema do cara daqui a pouco fazer vídeo, fazer texto, postar conteúdo na internet, só que ele tem um limite humano. Então eu preciso de X pessoas para fazer todas essas tarefas, mesmo que sejam multifuncionais essa atividade, né? O que acontece? Tem poucas pessoas para fazer isso, cai a qualidade do produto final. E tu começas a não ter mais as grandes reportagens, os produtos mais elaborados, e começam a aparecer as alternativas de podcast que não estão sendo feitas pelas emissoras de rádio, estão sendo feitas por produtores independentes ou por jornais. Inclusive nos Estados Unidos isso acontece, mas lá já tem uma produção bem mais sólida nessa área. Agora aqui no Brasil parece que a gente está vivendo, o Cândido Norberto, criador do Sala de Redação, entre outras coisas, dizia que quando a TV surgiu, o rádio se acovardou. Parece que nos últimos 2 anos, depois de ter começado a trabalhar bem, veio a crise econômica e o rádio se acovardou de novo. Aí está pequenininho, cada vez se encolhendo mais. Se a gente pegar o que era a imprensa do Rio Grande do Sul, a imprensa, falando de todos os meios, né, o jornalismo do Rio Grande do Sul, na época da cobertura do impeachment do Collor e comparar com o impeachment da Dilma, nós encolhemos de uma forma monumental. E o nosso impacto qual é o nosso impacto?
Agora a gente tem reportagens no principal portal do Rio Grande do Sul, que é o Gaúcha ZH, que diz assim, segundo o G1, segundo a Folha de São Paulo, segundo o Globo, às vezes elas já são geradas diretamente por Folha Press da vida, Estadão Conteúdo, então nós perdemos espaço nisso aí. E toda a cobertura perde espaço nisso e vai implicar numa outra... Bom, uma coisa é certa, continua sendo exploração. Isso não muda, não vai mudar. Tá? Mas o que dá a mexida nessa situação é que os próprios operadores estão perdidos no modelo de negócio. Tu falas o gestor, né? O gestor, com certeza. O radiodifusor está perdido. E está perdido desde do que eu acompanhei, o Ferrareto até pode me corrigir se eu estou equivocado, está perdido desde quando falou em digitalizar o sinal do rádio. E aí houve assim, na realidade, não vou dizer que todos estão perdidos, tá? Mas eu acho que a universidade está perdida também nesse processo, né? A gestão das empresas está perdida nesse processo. Os profissionais estão perdidos nesse processo. Nós, professores, às vezes a gente não consegue dar conta do que está acontecendo. Tá? O processo é muito rápido. Tá? Estão surgindo novos protagonistas que mimetizam o que a gente faz, às vezes mimetizam muito bem. Tá? Então, isso desqualifica até a existência dos cursos. Tá? Os cursos, eles estão distanciados da realidade, não tem como tu acompanhar essa realidade mesmo. Tá? E a gente vive um outro processo, um processo de crise econômica e de crise política. Por trás dessa crise econômica, dessa crise política, está uma crise institucional. Rádio, TV, jornal são instituições. Ensino, a escola é uma instituição. A política, os partidos políticos são instituições. Então, a gente parece que se questiona tudo e não se oferece solução para nada, né? E aí vem toda essa angústia dessa pós-modernidade, talvez, que a gente esteja vivendo. Né? É interessante isso, porque aí é legal retomar uma relação, né? Quando a gente está num processo de endeusamento do ouvinte, é um modelo que vem lá das madrugadas, quando o rádio era o grande companheiro dos solitários, e abria, e ligava, e dava os conselhos e tal. Daqui a pouco essa relação pode ser trazida para o contemporâneo hoje, que o ouvinte acaba via várias entradas ali, o WhatsApp e tal. Eu acho que tem muitas ilusões tecnológicas aí, né? Talvez o rádio tenha sido a primeira grande ilusão tecnológica, né? Aquela história de que a gente ia levar educação e cultura para as pessoas. Até levam, tá? Mas também leva outras coisas negativas. Depois a gente cai nessa balela aí também, nessa armadilha com a televisão, e cai nessa armadilha com a internet também, né? A tecnologia em si nunca é boa ou ruim, é o uso que se faz dela, né? E se a gente analisar, e tem muita coisa que a gente diz, isso é uma novidade. Participação do ouvinte. O primeiro programa de rádio organizado do rádio brasileiro, programa Casé, na Rádio Philips, em 1932, quando tinha, sei lá, imagina quantos telefones tinha na capital federal, quantos aparelhos de telefone existiam no Rio de Janeiro naquele momento. Esse programa ele era pensado para ser 2 horas de música popular e 2 horas de música erudita. As 2 horas de música erudita foram tiradas do ar porque o público não gostou e ligou para a rádio. Entende? Então, se isso aí não é interatividade, interação, o que for, conforme o autor que vocês quiserem escolher, claro, hoje a gente tem muito mais quantidade disso e as pessoas se sentem empoderadas. Agora é curioso que a gente esteja hoje questionando esse papel que nós demos para o público, né? Sabendo, né, que na origem desse papel, provavelmente desse papel de empoderamento das pessoas, está toda a discussão em torno de cidadania da Constituição Federal em 1988, e aí vem Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, vários instrumentos legais que permitem que as pessoas... a defesa do consumidor, isso aí é uma novidade recente, né? Eu poder reclamar que o produto que me foi vendido é uma porcaria, né? E ao mesmo tempo as pessoas começam a entrar
numa de criticar tudo, às vezes a gente nem sabe se as pessoas existem ou não, são robôs, né, nas redes sociais, e as coisas começam a se complicar e ficam dentro dessas bolhas. A gente está na hora de furar essas bolhas, tá? Senão os bolhas seremos nós, né? Para usar uma gíria também antiga. Ferrareto, e traçando um panorama do rádio a partir da tua fala, traçando um panorama do rádio daqui para frente, tu acreditas que a tendência seja, até pelo contexto do mundo acelerado, como tu bem falaste, tu acreditas que o futuro do rádio seja mais no factual, no mais raso, e o podcast tomando esse local tomando esse posto, melhor dizendo, da profundidade, ou talvez não? Olha, eu não acredito, na verdade, que eu não consegui ainda ter elementos suficientes para ter certeza do que eu vou dizer. E sempre que a gente fala em futuro é achismo, né? Mas me parece que há uma tendência do rádio terrestre artesiano ou por streaming, do rádio esse que é ao vivo, o rádio tradicional, tá? Dele fazer o acompanhamento real time da vida, tá? Com momentos de maior impacto, com momentos de menor impacto. Provavelmente com certo grau de superficialidade em função da degradação dos profissionais que estão trabalhando. O cara com muita atividade, o sujeito está no ar, ele faz gestão, ele faz produto e faz gestão. Não tem como fazer essas duas coisas o tempo todo, e daqui a pouco o sujeito que está no ar e faz gestão, ele não está só num horário, ele está em vários horários. Então ele não tem como ver o que acontece na rádio. Equipes muito reduzidíssimas, reduzidas totalmente, tá? São reduzidíssimas ao excesso, tá? Onde tu tinhas antes 3 produtores para um programa, ou 2 produtores, hoje tu tem 4 programas para um produtor, para ter uma ideia, né? Então é muito complicado isso. Me parece que há tendência de crescimento do podcast, mas a gente tem que ir com calma a respeito disso. Senão nós vamos vamos cair na mesma armadilha que já caímos em relação às web rádios. São o futuro do rádio. Não aconteceu esse futuro. Não, é a democratização do rádio. Não aconteceu essa democratização do rádio. Web rádio continua sendo o que ela era. Alguma curiosidade. Eu falo da emissora exclusivamente online, com algumas até tendo algum tipo de retorno, mas o retorno financeiro não vem. O podcast, a gente pode correr o risco daquela explosão dos blogs, que daqui a pouco tinha tanto blog que há um processo de acabar ocupando o espaço do outro, e um vai matando o outro, e sobram alguns que coincidentemente são de pessoas da grande mídia, ou que por força do blog foram para a grande mídia. Não sei se isso vai acontecer com o pessoal que é influenciador digital e está no YouTube, tá? Mas eu temo que no podcast aconteça isso por um motivo. Me parece que existem agregadores de podcast em demasia. E aí alguns podcasts eles estão num agregador, no outro não estão. Isso pode dificultar para as pessoas esse uso. Então talvez até esses agregadores eles diminuam de quantidade. E tem outros fatores aí, né? Essa mistura de rádio com televisão, com texto, com fotografia, num mesmo aplicativo, ou de várias emissoras no mesmo grupo, num mesmo aplicativo, pode ter um peso nessa situação aí também que desqualifique esse crescimento do podcast. Me parece que nesse momento a rádio segue sendo rádio focado no ao vivo e nisso com as redes sociais, e o podcast ele entra num nível de aprofundamento, de entretenimento que não existe mais no rádio. Mas atenção, isso depende de mercado publicitário. Um país onde não há investimento, um país que se apresenta como um pária internacional, não vai ter investimento estrangeiro no Brasil. E a economia brasileira ela já dá sinais de enfraquecimento faz tempo, e tem toda uma estrutura das grandes empresas nacionais que foi desconstruída nos últimos anos. O rádio, por exemplo, uma cidade como Caxias, uma cidade industrial, mas em cidades menores, onde ele vive do comércio, ele já está reduzido a uma programação ao vivo no início da manhã, em alguns horários. Ele até consegue sobreviver, mas ele não sobrevive tão bem assim.
Nas capitais, a gente tem mercados aí que, sinceramente, eu fico imaginando como é que as rádios estão sobrevivendo, porque se não existem mais tantas agências de publicidade, e eram elas que vendiam os anúncios, entende? E se elas estão quebrando, como é que ficam aqueles que vivem, de certa forma, da intermediação dada pelas agências de publicidade, né? Então o cenário é bem complicado, né? E também tem um problema aí. Tem muito empresário da área de rádio que ele apostou, né, que viria um novo governo, que esse novo governo seria liberal, que mexeria na economia, que a economia melhoraria e tal, e que ele voltaria a fazer aquele rádio dos anos 90, que era um rádio num modelo mais concorrencial. E ele não se deu conta que de 2000 para cá, tudo concorre com tudo. E que alguns desses players, desses protagonistas que entraram aí, eles tiraram ouvintes de rádio. O DJ, o cara que falava com a juventude, que fazia intermediação, que era o irmão mais velho do jovem lá que estava ouvindo uma programação musical, tá? O DJ não existe mais, existe o YouTuber hoje, entende? Então, esse cara que ele nem chegou a ouvir rádio, ou que está fugindo do rádio para o podcast, porque ele vai ligar uma transmissão, né? Ele quer ouvir a cobertura da votação da reforma da Previdência, e aí a cobertura da reforma da Previdência é feita por jornalistas que conversam com jornalistas que não entrevistam ninguém. Quando entrevistam, é um deputado de lá e um deputado de cá. Entende? É um deputado do lado que é a favor da reforma e um deputado que é contra a reforma. Cadê os protagonistas disso aí? Isso aí são autoridades. Eu quero saber os protagonistas. Eu quero saber o presidente da Federação Tal dos Trabalhadores, o cara que representa os servidores públicos, o sujeito que representa as entidades de aposentados. Essas pessoas não foram ouvidas. Então, eu, ao natural, se eu vejo que tem um podcast com mais aprofundamento, se eu sou uma pessoa inteligente, tá, e eu tenho recurso financeiro para ter o celular, para ter aplicativos, para ter computador, enfim, para ter acesso à internet, eu vou migrar para onde tem mais conteúdo, tem mais sustentabilidade no conteúdo. E também, se eu sou essa pessoa, eu acabo influenciando mais gente, entende? Porque talvez eu seja daquele segmento das pessoas que são influenciadores de opinião, porque elas querem ficar melhor informadas. Então, eu acho que essa fórmula aí, de alguns achar, não, agora vai melhorar a economia e vamos voltar àquele mercado concorrencial dos anos 90. É fria, tá? É fria total. A gente está vendo já indícios de diminuição do número de emissoras de antena, tá? E tem empresário, aí não se engane, tem empresário que está pensando no futuro do seu negócio e ele pensa assim, bom, quando é que eu consigo vender ainda, quando é que eu vou conseguir ainda vender a minha rádio com um retorno interessante, porque daqui a pouco pode não valer nada nesse processo, tá? Nesse processo de mudança. Curiosamente, eu não entendo, eu vou falar isso aqui na palestra aqui em Caxias, um ponto que eu tenho que falar, é assim, poxa, podcast, por que as rádios que têm o know-how para fazer áudio, elas não produzem áudio desse tipo? Ou quando produzem coisas que parece que é para ser menor do que a programação da própria rádio. E aí não acrescenta nada, não agrega nada. Então, Ferrareto, para uma palavra que tu pode dar para nós estudantes de jornalismo, que caminho, claro que é uma suposição, mas que caminho tu indicaria para um novo profissional de jornalismo nesse sentido de quebrar a cultura de entrar numa bolha, consumir só o que agrada? Que caminho tu indicaria para um profissional ter uma conduta de modo a quebrar isso, propor a quebra disso? Vamos lá. Tá? Primeiro, eu acho que o sujeito tem que ter uma base cultural interessante. Tá? Nessa base cultural, quanto mais conhecimento, melhor. Que conhecimentos são esses? Não é só a questão técnica e ética da profissão. Ele precisa saber história, precisa saber outros idiomas, ele precisa identificar quais são os seus diferenciais para apostar nesses diferenciais, ele precisa identificar o que está acontecendo no seu mercado mais próximo e ele necessariamente tem que pensar para além das empresas de comunicação. Infelizmente, não sei se isso é totalmente ruim também, o tempo das nossas carteiras assinadas e da gente ficar muito tempo trabalhando por um veículo de comunicação, tudo indica, ele está terminando.
Aí a gente vai ter que ser... Eu não estou fazendo aquela pregação neoliberal, assim, cada um é uma empresa, entende? Eu estou sendo realista. Né? Eu acho que a gente, para furar as bolhas, a gente tem que criar coisas novas. Tá? E tem um prazo na tua vida para arriscar. Então, assim, ó, onde que ele tem que arriscar isso? Bom, quando está dentro da universidade. Tem que fazer coisas novas, botar a cara para bater, insistir. Ainda tem lugar dentro dos veículos tradicionais, mas a gente tem que criar outras formas, outros veículos. Tem gente fazendo aí... A gente falou em convergência sempre pensando rádio, TV, jornal e internet. Tá? Talvez a convergência, a sinergia que tem que ser buscada eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que ter... Esse canal tem que estar associado a postagens regulares no Medium, isso tem que estar associado a algum tipo de conteúdo que vai ser produzido sempre para o Instagram, para o Facebook. Bom, mas eu estou trabalhando com foco nos empresários, então tem que estar no LinkedIn, ou em outras redes possíveis de serem construídas com o tempo aí. Então não adianta, tu vais ter que pensar nesse contexto, tá? No contexto das redes. Eu não sou um cara muito esperançoso não em relação ao que a gente está vivendo, porque tudo isso que eu estou falando passa por uma reconstituição das instituições. Essa reconstituição das instituições, infelizmente, não se faz com um microfone na frente dentro de um estúdio. A gente não vai conseguir fazer isso. Essa reconstituição das instituições é a sociedade brasileira que tem que fazer. A gente descobriu que a sociedade brasileira ela é muito mais terrível do que a gente podia imaginar e que talvez os últimos, 40 anos, 50 anos tenham sido esquecidos pelas pessoas em seu desespero por achar salvadores, tá? A direita e a esquerda. O nosso papel é tentar mudar isso. Se a gente conseguir convencer uma ou duas pessoas, quem estiver nos ouvindo agora se uma pessoa for influenciada pelo que a gente está falando aqui, no quadro atual já é muito, tá? Já estamos satisfeitos, tá? Eu não acredito num futuro do país sem rádio, tá? Sem uma imprensa forte, tá? Sem jornalistas e radialistas com um bom embasamento, tá? Bem informados, tá? E eu não acredito em democracia sem liberdade de expressão e sem respeito à diversidade, tá? A gente tem que dar um jeito de barrar essa onda aí de mentiras e de agressões do cotidiano que a gente está vivendo. Agressões que começam a aparecer assim nas formas mais simples, né? Daqui a pouco não tem mais pardais nas estradas, tá, então vamos lá, vou ultrapassar o cara onde não pode ultrapassar, vou fazer maluquices no trânsito porque tá liberado, tá liberado. Fulano discutiu comigo no trânsito, puxa uma arma, mata o cara, tá liberado, tá? Uma criança tá dentro de uma van, eu vou dar um tiro, e daí? Eu vou dar um tiro, o cara tá passando ali, eu acho que ele é traficante, o cara tá com uma furadeira, um pedestal de microfone. Bom, o pedestal de microfone apareceu para mim um rifle. Se a sociedade brasileira aceitar isso aí, bom, nós estamos ferrados. Para não usar uma palavra que seria usada talvez por alguns políticos que agora recorrem com muita frequência a palavrões, já que não tem outras palavras para serem usadas por eles. Até porque está liberado. Também está liberado. Liberou geral. Só não liberou o que é contra o interesse mais conservador. Não pode beijar homem, não pode beijar homem, pô. Mulher não pode beijar mulher, tá? Mas eu sou hétero, branco, ganho uma grana legal do governo porque eu sou político, eu posso ter um apartamento para contratar umas meninas para eu transar com elas, pagando para transar. Então liberou geral. A gente perdeu a sensatez, perdeu os parâmetros na sociedade. Não somos nós da área de comunicação que vamos conseguir resolver isso. A gente consegue atenuar o problema, desde que tenha gente disposta a escutar e que não queira simplesmente que eu fale exatamente o que essa pessoa quer. Tá? Eu não sou escravo da opinião dos outros, eu sou jornalista. Por aí. Muito bem, então a gente vai encerrando esse Eu na UX com participações super especiais do Ferrareto e do professor Álvaro. A gente agradece ao Ferrareto e Álvaro e também ao Carlos aqui representando o DA pela participação, pelo rico compartilhamento de conhecimento com a gente. E lembrando que esse quadro também vira podcast lá no Spotify.